Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Rede, trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo nesse dia de decisão da Copa do Brasil. Final, o Flamengo enfrentará o Atlético Mineiro, tem a vantagem de ter vencido aí o primeiro duelo, primeira partida por 3-1. Vamos aqui para mais um corte. E agora, indo para Belo Horizonte, cidade que vai sediar amanhã a final da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo. Primeiro jogo 3-1 Flamengo. Flamengo, grandes chances de ser campeão. Pedro Henrique Torre acompanhou a chegada da delegação rubro-negra ao hotel em Belo Horizonte. Tudo bem, Plihal? Um abraço para todo mundo aí que está no estúdio, quem está acompanhando a gente aqui. Estamos na porta da concentração da delegação do Flamengo. Chegou agora há pouco aqui em Belo Horizonte. Um barulho tremendo, todo mundo muito animado. Tem Atlético Mineiro e Flamengo amanhã, decisão de um campeonato nacional. E quando fala em Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro, torcedor rubro-negro rapidamente lembra de Nunes, autor do gol em 1980, Campeonato Brasileiro, e tantas outras decisões. Nunes vai amanhã entrar com a taça junto com o Reinaldo, mas traz aqui toda a sua força, 1981 no peito. Nunes, essa expectativa para esse jogo amanhã. Primeiro, antes de mais nada, obrigado por atender a gente aqui na porta do hotel. Boa noite a todos. Quando se trata de Flamengo e Atlético, para o país, né? É um clássico do futebol brasileiro e é uma decisão também da Copa do Brasil. O Flamengo fez a diferença no Maracanã. É um jogo complicado, não é um jogo fácil. Então tem que existir muita disciplina tática. O Flamengo está preparado. O Flamengo também é uma grande equipe, o Galo sabe disso. Então não é assim, achar que porque está em Minas que vai ser fácil. Não, é um jogo difícil, não tenha dúvida. Tanto para o Flamengo como para o Atlético. Se trata de um clássico do futebol brasileiro. Num clássico tudo pode acontecer. Então eu espero que o Flamengo tenha bastante consciência dessa responsabilidade, dessa decisão da Copa do Brasil. O Flamengo tem que ter uma obediência tática muito grande nesse jogo. E se trata de duas grandes equipes do futebol brasileiro. O Flamengo tem uma vantagem, é só saber administrar. Pelo que você veio, teve contato com a delegação, o pessoal está tranquilo, está bem concentrado, porque, como você disse, tem uma vantagem, mas tem que trabalhar para mantê-la amanhã, sair e levantar essa taça do pentacampeonato da Copa do Brasil. Com certeza. Em primeiro lugar, é respeitar o adversário para ser respeitado. O atleta também sabe que não é um time fácil. Se trata do Flamengo. O Flamengo chegou à decisão com mérito, tá? E o Atlético também chegou com mérito. Agora cabe às duas equipes dentro de campo mostrar futebol. E eu espero que o Flamengo seja o vencedor, porque nós estamos preparados para levar a Copa. Chegou a dar alguma palavrinha com o Gabigol, de goleador para goleador, que está acostumado a fazer gol em decisão e colocar o Flamengo para levantar mais um troféu, não? O Gabigol tem consciência desse compromisso difícil. Ele está voltando a recuperar aquela fase dele maravilhosa que ele fez em 2019, 2020, que conquistou a Libertadores 2 vezes. Foi o cara que decidiu a Libertadores, é o cara que todos nós temos consciência, a gente sabe o que ele é capaz de fazer dentro de campo. E ele está preparado justamente para essa decisão. E eu espero que o Flamengo faça uma partida consciente e que saiba administrar a vantagem, certo? E eu espero também que consiga fazer os gols que a gente espera, que é muito importante para a gente. E a gente vai levar esse caneco daqui. Tá ótimo. Agradecer o Nunes aqui, Plihal, que ele tem compromisso. Ele veio pra cá, mas tem um monte de compromisso na cidade aí, porque amanhã o homem vai entrar em campo com a taça ao lado do Reinaldo. Mas a torcida do Flamengo espera que... O pessoal tá meio agitado aqui. Vou pegar o termômetro da rapaziada. Rapaziada, sem palavrão, sem palavrão, sem palavrão. Rapidinho, pegar o palpite da rapaziada aqui. Quanto você acha que vai ser o jogo amanhã? 2-0 Flamengo, um gol do Gabigol, o outro do Bruno Henrique. Palpite. 3-0 Flamengo, 2 gols de Gabigol e 1 do Gerson, é nóis. Palpite. É 2 do Gabigol e é isso, não tem Flamengo. Vapo. O rapazinho que tava aqui, palpite. 2-0, 2 gols do Gabigol. Vão cozinhar o Galo. Palpite. 3-0 Mengão, hat-trick do Gabigol. Hat-trick do Gabigol, Plihal. O pessoal tá todo afiado por aqui. E eu vou deixar, Plihal, o Flamengo tem uma dúvida. Bruno Henrique ou Michael, ainda não se sabe. O De La Cruz não joga.
mas trouxe, Everton Araújo vai para jogo, mas toda a delegação, tá todo mundo aqui, o Pedro apareceu por aqui, Everton Cebolinha, o pessoal que só volta no ano que vem lesionado, tá todo mundo aqui em Belo Horizonte para tentar apoiar o time em busca desse pentacampeonato da Copa do Brasil. E como é que vai ser amanhã na Arena? Sem palavrão, como é que vai ser amanhã na Arena, como é que vai apoiar o Flamengo amanhã na Arena? Vamos lá, sem palavrão. Eu volto com você, Plihal. Um abraço. Valeu, Pedro Henrique Torre. Sem palavrão. Sem palavrão, só dá pra mesmo. falar mesmo. E o Mineirinho flamenguista? Você viu? E é Todos. 3x1 hat-trick Flamengo, 3x1 campeão. Todos. Olha lá, mineiras. imagens da delegação do Flamengo chegando ao hotel. Ali o Felipe Luiz, o Spindle também apareceu por ali, Alain, Ayrton Lucas. Flamengo aí que tem uma chance gigantesca de conquistar mais um campeonato. Oi? Léo Ortiz, convocado para a seleção. Léo Ortiz, convocado para a seleção brasileira no lugar Errou na final de ida e foi para a seleção. É verdade. Ah, mas merece. No gol da Allan Kardec, no lugar do Éder Militão, que sofreu mais uma lesão seríssima, segunda lesão de ligamento cruzado, ruptura. No canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que nesse momento está a caminho de Belo Horizonte, embarcou há pouco para Belo Horizonte, local do confronto desse domingo com o Atlético Mineiro, confronto esse que eu caracterizo e classifico como o mais importante do Flamengo na temporada, tendo em vista que, pelo menos na minha visão, Copa do Brasil se tornou o único título possível para o rubro-negro carioca diante de uma temporada fraquíssima. Mas Felipe Luiz chegou e deu uma nova esperança ao torcedor rubro-negro. A gente já vai falar o que pensa Felipe Luiz para essa final. Qual time ele vai mandar a campo? Tem uma dúvida. E aí eu vou querer saber de vocês o que vocês fariam se vocês estivessem no lugar do Felipe Luiz. Teve também nota oficial do Flamengo, está se tornando rotina no Flamengo, nota oficial, e parece que é sempre para defender o candidato da situação, Rodrigo Duns, à eleição presidencial do Flamengo. Vamos falar também de um jogador do Flamengo que foi convocado nesse sábado, isso mesmo, pelo técnico Dorival Júnior, para a seleção brasileira para a próxima data FIFA. Além de Gerson, mais um jogador do Flamengo não vai poder encarar o Atlético Mineiro no jogo pelo Campeonato Brasileiro da próxima semana, porque vai estar servindo a seleção brasileira. Então, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria falar da minha querida, nossa parceiraça. Sim, pois é. Vamos para as informações do Flamengo. Galera, é o seguinte, vou começar falando sobre essa nota oficial do Flamengo. É uma nota muito grande. Ontem a gente trouxe uma informação do site UOL dizendo que a dívida do Flamengo aumentou. E o Flamengo hoje emitiu um comunicado enorme, repito, desmentindo as informações do UOL, dando uma amenizada, na verdade, dizendo que o problema não é tão sério assim. Eu vou ler, na verdade, só o primeiro pedaço da nota, porque eu acho que a gente precisa ser justo, né? Se a gente leu aqui parte da matéria do UOL, vamos ser justos também com o Flamengo e ler a parte da nota oficial do Flamengo. Recentemente foram divulgadas informações parciais da imprensa que distorcem a real situação financeira do Flamengo. Essas informações consideram apenas parte dos números, sem oferecer uma visão ampla e precisa do cenário financeiro do clube, que hoje se encontra em seu melhor momento histórico, com uma solidez e saúde financeira inquestionáveis. Galera, a nota é muito grande, eu não vou ler a nota toda, mas tem um cara que, quando o assunto é finanças de clube, eu paro para ler ou escutar ou ouvir. O nome dele é César Grafietti, economista, o cara sabe muito. E ele fez um rápido resumo desse momento financeiro do Flamengo. Lá no Twitter dele ele disse: aumento por investimento, aí atletas e terreno para a construção do estádio próprio, elimina momentaneamente a folga financeira, o clube segue com superávit operacional, aparentemente se ajusta até o final do ano. E ele complementa ali, botando uma observaçãozinha, ele bota: não há motivo para pânico, só precisa saber se comunicar corretamente. Agora, que bom que alguém alerta sobre isso. Independentemente da gravidade, hoje os clubes se arrebentam aos poucos.
O torcedor estar atento é fundamental para evitar riscos. E eu concordo com ele. Eu acho que hoje, por exemplo, sempre que eu converso sobre o Flamengo com alguém, eu sempre falo assim, o Flamengo não tem chances de voltar a um passado terrível, financeiramente falando, aquele passado que o presidente vem a público e diz, acabou o dinheiro. Isso não vai acontecer. Primeiro, a torcida não vai permitir isso. A torcida fica muito em cima. Segundo, os conselheiros não vão permitir isso, porque tudo tem que ser aprovado no Conselho Deliberativo. E independentemente de quem esteja mandando na gestão, quem seja o presidente, os conselheiros, eles são muito pró-Flamengo. Não tem isso, porque eu apoio tal presidente, então vou aprovar algo que tenha um risco muito grande para a saúde financeira do Flamengo. Não, isso não vai acontecer. Então, acho que para esse passado horrível aí, o Flamengo não volta. Porém, tem que tomar cuidado e tem que ficar em cima, como disse o César Grafietti aqui. Mudando de assunto, vamos falar de futebol, porque o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. E não só ele. A CBF comunicou o seguinte nesse sábado: o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo e o atacante Gabriel Martinelli do Arsenal foram convocados nesse sábado para a seleção brasileira, que enfrenta a Venezuela na quinta-feira, dia 14, em Maturim, e contra o Uruguai no dia 19 em Salvador, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Eles foram chamados para substituir Rodrigo e Éder Militão, ambos do Real Madrid. Os dois atletas se lesionaram na partida do clube na manhã desse sábado pelo Campeonato Espanhol e por isso não poderão integrar a delegação da Amarelinha neste mês. Inclusive, a situação do Militão preocupa demais, cara. Ele vai ter que passar por cirurgia, não é algo simples, muito pelo contrário, melhoras para ele, e agora o Léo Ortiz entra na vaga dele. Então, ao que parece, Léo Ortiz pegou a vaga de titular do Fabrício Bruno no Flamengo e agora pega a vaga na seleção brasileira também do Fabrício Bruno, porque muita gente esperava que o Fabrício Bruno fosse ser chamado. E por falar em Léo Ortiz, Fabrício Bruno, vamos falar da preparação do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo. Luiz Araújo, confirmado, relacionado, uma baita notícia para o técnico Felipe Luiz, vai ter uma boa opção no banco de reservas para o decorrer do jogo. Ele não vai ser titular, já adianto isso para vocês. Ainda bem, né? Porque está desde setembro, são quase 2 meses aí sem jogar, e o Luiz Araújo pelo menos retorna antes do previsto até. Então, parabéns ao atleta pela recuperação rápida, parabéns ao departamento médico do Flamengo, aos atletas envolvidos, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que esteve envolvido na recuperação desse jogador que estava jogando muita bola antes de se lesionar, era titular absoluto. O Felipe Luiz, ele só tem uma dúvida, e ele montou o meio-campo que eu montaria, tá? O que ele esboçou hoje, vamos lá: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. E aí ele botou o meio-campo com Everton Araújo, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Era o meio-campo que eu escalaria, eu falei isso aqui para vocês no vídeo de ontem. Inclusive lá no SBT Sport Rio também disse isso. E no ataque ele tem uma dúvida: Bruno Henrique ou Michael ao lado do Gabigol. O Bruno Henrique sai na frente por conta da estatura dele, a bola aérea. Ele é muito bom na bola aérea. E o Felipe Luiz, ele tem esse receio da bola aérea do Atlético Mineiro. E o Bruno Henrique é bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a gente sabe disso. Mas, independentemente da bola aérea, eu colocaria o Michael, vou ser sincero. Acho que o Michael deu muito certo no jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, domingo passado. Eu manteria o Michael, deixaria o Bruno Henrique para o segundo tempo. Mas não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, se ele começar com o Bruno Henrique e deixar o Michael como opção. Independentemente da escolha dele, para mim será uma boa escolha. E eu acredito muito no título do Flamengo nesse domingo. Primeiro, o placar, 3-1. A gente não pode esquecer esse placar, deixar de lado. Segundo, não é só o placar. É a forma como o Flamengo vem atuando. Fazer 3 gols de diferença nesse Flamengo hoje é uma tarefa extremamente difícil. É impossível? Não, mas é muito difícil mesmo. Por isso que eu falo, para mim o Flamengo é o grande favorito para ser o campeão da Copa do Brasil, mesmo jogando fora de casa. Inclusive já fiz a minha fezinha, a minha bet lá na KTO, que eu dei a indicação para vocês. Resta saber qual será o placar. Eu acho até que o Flamengo nem deve tomar gol nesse jogo, pelo menos é a minha opinião, tá?
Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês fariam? Bruno Henrique ou Michael no ataque? Gostaram desse provável time do Flamengo? Quero a opinião de vocês, mas também quero que todos vocês aí se inscrevam no canal, solte o dedo no like, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos. Agora a gente vai fazer uma cirurgia no joelho dele. Aliás, eu faria essa cirurgia assim que acabasse a Copa do Brasil. Entendeu? Acabou a Copa do Brasil, principalmente se o Flamengo for campeão, bota o Arrascaeta na mesa de cirurgia, faz a artroscopia e deixa ele se recuperar. Até para não ter mais essa porrinhação de data FIFA. Vão acabar levando o Arrascaeta machucado e, de repente, pode agravar a contusão. Aí o negócio é bastante complicado, né, minha gente? Eu espero que não aconteça isso. Vou começar a dar boa noite para todo mundo que está aqui já. O Daniel Canguru, que está sempre por aqui, está assim, boa noite, RMP. Como está frio aqui em Itaipava? Você está achando? Olha, não estou achando não, o Canguru. Eu já peguei frios muito maiores aqui em Itaipava. O de hoje eu estou tirando de letra. Se não fosse o Titinho, o Flamengo estaria brigando pelo título do Brasileiro. E a escalação, eu prefiro Michael no X1 com o Galo atacando. Pois é, a enquete de hoje é exatamente essa. A enquete trata... Todo mundo já sabe mais ou menos o time que o Felipe Luiz vai escalar. Eu vou conversar com vocês sobre isso aqui, vou escalar o time. Mas a única dúvida, ele já definiu que vai jogar num 4-4-2. A única dúvida é se realmente o ponto esquerda, ou o segundo homem de ataque, já que vai ser um 4-4-2, seria Fortaleza, acaba de fazer o segundo gol. Seria o Michael ou o Bruno Henrique. Eu fiz uma enquete exatamente sobre isso, perguntando qual seria a escolha de vocês. Por enquanto, o Bruno Henrique vai ganhando por 53-47. Ainda é um placar muito apertado. Agora passou a 54-46. Vamos ver como é que vai acabar essa enquete. Mas o Bruno Henrique, pelo menos por enquanto, ainda tem a preferência da maioria dos nossos amigos que nos acompanham aqui. O Canguru prefere o Michael. Eu também confesso a vocês que eu preferia o Michael, sabia? Eu preferia o Michael. Eu acho que o Michael está mais em forma do que o Bruno Henrique. Mas como o Bruno Henrique jogou bem contra o Cruzeiro, eu acho que vai ser ele mesmo. Olha o Alan Galdino. Boa noite, prezado Maurício Prado. Ansioso pelos seus comentários para o jogo de amanhã. Vamos vencer, meu amigo. Melhor comentário de futebol, você tem currículo, amigo. Obrigado, obrigado. Jade, para, Jade. Jade fica fazendo e chorando aqui porque entrou a Pina. E a Jade e a Pina... Olha aí, vê se é possível. Jade, para. Jade. Bom. Eu vou fazer muitos comentários sobre esse jogo, sim. Porque eu gosto da ideia do Felipe de jogar no 4-4-2 e não no 4-3-3. É um jogo em que o Atlético vai vir alucinadamente para frente. E acho que seria muito bom o Flamengo ter 4 homens no meio-campo para segurar essa investida meio kamikaze que o Atlético Mineiro provavelmente vai fazer, e especialmente no início do jogo. Eu acho que o início do jogo vai ser, sabe, todo o Atlético no ataque, tentando empurrar o Flamengo para trás, torcida gritando, tá? O Flamengo tem que resistir esses primeiros 20 minutos, pelo menos. E, eventualmente, até fazer um gol, porque não 4-4-2. Com o Gerson sendo o homem, o quarto homem, e jogando mais pela direita, e o Gabi, e o Bruno Henrique ou o Michael, o Flamengo tem condições, e com o próprio Arrascaeta, o Flamengo tem condições de chegar no ataque com qualidade, até para fazer, de repente, o primeiro gol. Diz aqui o Starbo Chantes. Boa noite, RMP. Bom time. BH no lugar de Michael seria com uma despedida boa para a dupla Gabi e BH. The Last Dance. Mas o BH não vai se despedir, né? O BH ainda tem mais 2 anos de contrato. Né? Fizeram, depois que o Palmeiras tentou contratá-lo no ano passado, o Flamengo fez uma assinatura de contrato de 3 anos, porque era o que o Bruno Henrique queria, e o Landim, com medo de perder o Bruno Henrique, fez essa assinatura que eu acho, sinceramente, que foi exagerada. Eu teria dado 2 anos de contrato para ele e estava de bom tamanho. Mas aí dizem que o Palmeiras chegou a oferecer 4, 5 anos, enfim, não sei. Mas seria sensacional, né? Se a gente ganhasse esse título com um gol de cada um. E os dois comemorando a fusão, né? Aquela coisa que eles fazem assim, um para o lado, outro para o outro. Seria muito legal. Seria um fecho espetacular para a maior parte dessa geração de 2019. Né? O Starvo diz assim, não lembro se eu já perguntei, mas os cachorros brigam? Se sim, como você consegue separar as feras?
quando o pau quebrar, quando o pau quebra, é um pouco rasante. Por isso eu acho que vai jogar o Bruno Henrique. E faz um certo sentido. Faz um certo sentido. José Dantas diz, Renato, nós iremos vencer amanhã de novo. Deus te ouça. Deus te ouça. E eu acho que dá para ganhar lá de novo também. Também acho. O Gustavo de Dona Lourdes comemorou muito o título da Libertadores da era do dinizismo. Gente, minha mãe, Dona Lourdinha, ela é fluminense porque tinha que ter algum clube. Ela não sabe nem quem é o Fernando Diniz. Ela não comemorou nada, tadinha. Olha aqui que já tem superchat. Manuel Alves, boa noite, RMP. O que será de nós amanhã? Estou ansioso e meio receoso. Espero que não seja um sufoco, como foi contra os porcos no Allianz. É verdade. Contra os porcos no Allianz foi um sufoco, mas vamos lembrar que ali era o Tite, né? Ali era o Tite, não era o Felipe Luiz. Orlando Gianordoni. Os 2 cachorros do Renato foram para o departamento médico. KKKK. Deu empate a briga. Cadê os vídeos, RMP? Vai dar mais audiência. Eu já disse a vocês que eu vou fazer um vídeo de cada um dos meus cachorros aqui. E num dia que não tenha jogo do Flamengo, LOL, que não tenha muito assunto, eu vou passar eles aqui. Está prometido. Marcelinho de Souza, tem um Yorkshire, é tratado como filho. Adoro esses fiéis amigos. A Yorkshire é um barato. A SAF dele. Que é o que ele quer. Ele não quer ser CEO do Flamengo só. Ele quer ser dono do Flamengo. Ele quer vender o Flamengo numa SAF e ele ser o CEO dessa SAF. É isso que ele quer, sem tirar nem pôr. Então, esses assuntos todos de finanças, você não tem como evitar, ainda mais às vésperas de uma eleição. Agora, o do Bruno Henrique, tendo essa história da Betano ter sido quem denunciou, da Betano ser patrocinador do Atlético, isso eu não tenho a menor dúvida que foi de propósito, em cima da hora. Aldeci Santiago. Boa noite, RMP. É verdade que o Neymar mandou um convite para você ir para a festança da filha? Não, não é verdade. E mesmo que mandasse, eu não iria. Trajano. Boa noite, meu prezado amigo RMP. O cavalo paraguaio tropeçou perante o Cuiabá no Engenhão. Pois é, rapaz. Pois é. Mas ainda acho que a vantagem é muito boa. O que ele não pode é desmilinguir como ele desmilinguiu no ano passado. A vantagem é muito boa ainda. São 4 pontos. Repito, o Botafogo pode perder no Allianz, que continuará na liderança com 1 ponto de vantagem. Mas ter deixado escapar os 6 que tinha de vantagem num jogo contra o vice-lanterna dentro de casa, foi duro. Foi duro. Valdeir, boa noite, RMP. Amanhã nós é campeão, se Deus quiser, Valdeir. Trajano, semana que vem já começa a maldita data FIFA. Pois é. E nós vamos jogar contra o Atlético Mineiro em plena data FIFA. Sem o Gerson, sem o Léo Ortiz, sem o Pulgar, muito possivelmente sem o Varela, não sei se o Arrascaeta o Flamengo liberaria. Eu acho que dependendo de como for, eu acho que depois desse jogo o Flamengo tem que avisar a seleção uruguaia que ele vai operar, que ele não vai viajar porque ele vai operar. E o De La Cruz, esse está fora mesmo. Isso, para mim, está meio bichado, é até preocupante. Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, se Deus quiser. Qual é o seu placar para amanhã? Já dei aqui 2-2. Flamengo faz 1-0, Atlético empata, Flamengo faz 2-1, Atlético empata no finalzinho. Boa noite, o Foguinho já está ensaiando uma nova pipocada. Aguardemos. Ô Miguel, vou dizer uma coisa para vocês. Se o Botafogo esse ano não ganhar o Brasileiro ou a Libertadores, um dos dois, ele pode ganhar os dois. Mas ele pode perder os dois também. Vai ser, olha, eu acho que vai ser uma brochada maior do que a do ano passado. Porque a do ano passado começou a acontecer mais cedo, né? Chegou a ter 13 pontos de vantagem para o Palmeiras. E aí, depois daquele famoso 4-3 lá no Newton Santos também, que o Hendrick pegou a bola, botou debaixo do braço e comandou a virada, depois que o Tiquinho Soares perdeu um pênalti nos minutos finais, pênalti esse que levaria o placar a 4-1, imagina. Depois do Tiquinho perder, o Palmeiras foi lá e de 3-1, 3-2, 3-3 e 4-3 no final. Ali, o Botafogo acabou. A partir dali, ele só desmilinguiu, só derreteu.
Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, nação. Vamos torcer aí para a vitória e o título, o melhor da Copa do Brasil mais tarde, né? Então se prepare que aqui a gente vai ter pós-jogo tudo aí de que rolou aí com Flamengo e Atlético Mineiro.